Boa noite, pessoal. Antes da gente concluir, vamos responder então algumas questões sobre o assunto da DPF. A primeira questão: a inconstitucionalidade de lei municipal pode ser declarada diretamente via. Como vimos na explicação do colega Wellington, uma das hipóteses da aplicação da DPF é para reparar ou evitar lesão resultante de um ato do poder público. Logo, ele pode ser aplicado no caso de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Portanto, a resposta certa é a letra B. Vamos lá, segunda questão. A Lei Federal número 9.882 de 1999 dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos do parágrafo 1 do artigo 102 da Constituição Federal de 1988. A arguição de descumprimento de preceito fundamental será proposta perante o Supremo Tribunal Federal quando tenha por objeto, na mesma linha da primeira pergunta, a resposta, a letra C, evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental. Vamos lá, terceira questão. Assinale a opção correta a respeito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Aqui a resposta certa vem falando sobre o caráter subsidiário da ADPF, que só pode ser utilizado a ADPF se for impossível a utilização de qualquer outro instrumento de controle concentrado. Essa explicação já nos exclui a letra A, por exemplo. Portanto, saber disso, né, já nos ajuda a excluir algumas questões. Mas a resposta certa para essa questão é a letra C. O cabimento de ADI perante o Tribunal de Justiça desautoriza o conhecimento da DPF pelo STF quando, em ambas as ações, se pretender impugnar o mesmo ato do poder público. A DPF é sempre subsidiária. Questão 4. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Essa questão aqui ela é simples de processo constitucional, que, sabendo já o artigo 4 da Lei 9.982 de 1990, ou mais conhecido como a Lei da DPF, fica muito fácil a gente saber. A resposta aqui, então, é a letra A. Ela pode ser liminarmente indeferida pelo relator se sua petição inicial for inepta. Questão 5. No tocante ao controle de constitucionalidade e ao poder do judiciário, julgue a seguinte item com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ter como objeto omissões parciais do poder público. Sim, não importa o tipo de omissão, se for parcial ou se for total, sendo omissão, ela vai ensejar a ocorrência da DPF. Portanto, a afirmativa está correta. Questão 6. A respeito da arguição de descumprimento do preceito fundamental, é correto afirmar que essa questão aqui ela vai no mesmo sentido das questões 1 e 2, que diz que, havendo controvérsia entre a norma e os princípios constitucionais, a DPF vai ser aplicada. Não importa se a norma ou é ato federal, estadual ou municipal. Portanto, a resposta certa é a letra A. Vamos lá, questão 7. No que tange a sistemática do controle de constitucionalidade no sistema jurídico brasileiro, julgue certo ou errado o item a seguir. A arguição de descumprimento de preceito fundamental em sua modalidade autônoma tem previsão no artigo 1, caput da Lei 9.882 de 1990 e deve ser proposta no Supremo Tribunal Federal, o STF, com o objeto de evitar ou de reparar lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Como foi exposto pelo grupo, fica claro que a afirmação aqui está correta. Questão 8. Assinale a alternativa correta sobre o requisito de subsidiariedade da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aqui, para discutirmos o requisito da subsidiariedade, é essencial a gente usar a DPF número 74 de 2005, que diz que existe a possibilidade da fungibilidade entre a ADI e a DPF, e quando o doutrinador ele diz que existe essa fungibilidade, ele quer dizer que se pode trocar a aplicação de um instrumento por outro do mesmo tipo, desde que todos os requisitos de admissibilidade que já foram expostos pelo Vitor aqui na nossa apresentação estejam presentes na ação, em caso de ser considerado inadmissível a ADI. Portanto, a resposta certa aqui é a letra B. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade, como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. Vamos lá. Questão 9. Relativamente ao controle difuso de constitucionalidade, aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e ao controle de convencionalidade, julgue o item subsequente. As decisões do plenário do STF em ADPF somente podem ser impugnadas mediante embargos de declaração e ação rescisória. Segundo o artigo 12 da Lei da DPF, ressalvada a admissibilidade da interposição de embargo de declaração, as decisões do plenário do STF no julgamento das ADPF são
irrecorríveis. Portanto, a afirmação da questão está errada. 10ª e última questão. Em se tratando de omissão do poder público, a ação de descumprimento de preceito fundamental é cabível se o objeto for omissão não normativa que se figure lesiva a preceito fundamental. O principal requisito para a DPF é que o ato normativo ou não, esse aqui que é o ponto da questão, tem que se figurar lesivo ao preceito fundamental. Então, resolvendo essa questão, acertamos todas as 10 questões incrivelmente, né? Então, obrigado a todos pela questão e fiquem aí com a conclusão da nossa apresentação com o grupo. Obrigado a todos.